Olá, eu sou Guilherme Susteras, sou engenheiro eletricista com mais de 20 anos no mercado de energia elétrica. Eu sou conselheiro e coordenador do grupo de geração distribuída na Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar, sócio-diretor da Samob, uma startup de energia solar por assinatura, e conselheiro da Revolusolar. E eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre financiamento e modelo de negócios em energia solar. O objetivo desta aula é ajudar você que quer empreender, você que é gestor, você que trabalha com política pública ou você que está envolvido de alguma forma com o mercado, a entender como funcionam os meandros de se criar um negócio em geração solar, em particular na modalidade de geração compartilhada, que eu acho que é a mais interessante, a mais democratizante. Para contexto daqui, quando eu falar consumidor, cliente, eu quero dizer do consumidor final, aquele que vai usar o beneficiário final da energia limpa, que vai ter seu benefício econômico, vai ter seu benefício ambiental, vai ter seu benefício de processos, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, para começar a aula, a gente vai falar um pouco sobre como a energia solar vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Eu queria começar dando um breve passo para trás, relembrando vocês que a energia solar vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos, de forma exponencial, praticamente dobrando de tamanho a cada ano. A grande parcela da geração solar fotovoltaica vem da modalidade de geração distribuída, que é quando pessoas, famílias, empresas geram sua própria energia. E isso pode acontecer das várias modalidades possíveis. E é um pouco sobre essas diferentes modalidades que eu quero falar, mas eu vou tratar de uma especificamente, que é aquela que é mais sensível à questão do modelo de negócio, que é a geração compartilhada, que ainda é minoria no mercado, né? Se a gente for olhar os grandes números do mercado de geração solar fotovoltaica, e obviamente os números variam dia a dia, a grande maioria dos sistemas ainda são sistemas residenciais de pequeno porte, demonstrando quanto a geração solar fotovoltaica, em especial a geração distribuída, é uma modalidade que democratiza o acesso à energia limpa com controle de custo. Agora, das 4 modalidades que a gente tem do mercado de geração solar distribuída, né? A gente tem 2 modalidades que têm a ver com pessoas que tenham seu próprio sistema instalado ou no seu próprio telhado ou de forma remota, então é o autoconsumo local, o autoconsumo remoto, e essa é a grande maioria das instalações existentes hoje. Isso porque, do ponto de vista de financiamento, que é um dos temas importantes da aula de hoje, os bancos, as cooperativas de crédito, as instituições do mercado de capitais como um todo, em geral, preferem emprestar o capital, preferem investir em sistemas em que eles conhecem claramente quem é o beneficiário final, né? Então, todo o sistema, toda a operação, ela é feita com base no balanço, na capacidade de crédito daquela instituição final. Também é verdade que as instituições de crédito estão habituadas a fazer esse tipo de análise de forma muito tradicional, e às vezes cometem enganos. Então, existe uma percepção de risco que é diferente da possível realidade de risco. Para dar um exemplo para vocês. No início de 2023, vocês talvez se lembrem que houve um grande escândalo das americanas, né? Um rombo de mais de 40 bilhões a ver com o balanço fraudado. E aí eu pergunto para vocês, você como instituição financeira, antes desse escândalo das americanas, você ia preferir emprestar o seu dinheiro para Americanas, um grande conglomerado financeiro, ou para uma cooperativa que reúne 50, 100 consumidores de energia pequena? Pois é, a mentalidade tradicional do mercado financeiro é emprestar para aquele grande conglomerado, porque a análise de crédito é feita usando métricas contábeis que é feitas há dezenas de anos. No entanto, do ponto de vista de risco financeiro e de crédito, uma cooperativa de geração compartilhada tem muito menos risco, ou risco muito mais pulverizado. Se você imaginar que uma cooperativa tem alguma coisa como 50 empresários de segmentos diferentes, padarias, restaurantes, lanchonetes, lavanderias, hotel e eventualmente até residências, é pouco provável você imaginar que todos esses negócios entrariam em dificuldade financeira ao mesmo tempo, com a mesma profundidade. Mesmo na pandemia, que foi um evento único que afetou a todos de forma bastante severa, mesmo na pandemia, nem todos os negócios sofreram da mesma forma. Enquanto quando você vende para uma única unidade de negócio, por exemplo, Americanas, você está sujeito a um único evento ter um grande efeito financeiro naquele contrato. O que significa que as modalidades que partem do pressuposto que você tem uma diversidade de consumidores ainda padecem dessa falta de percepção
de risco mais baixo em relação aos grandes conglomerados financeiros. E esse é um dos grandes desafios para essas modalidades de fato decolarem. Não à toa, proporcionalmente, elas são a grande minoria. E como funciona essa geração compartilhada ou essa geração remota? Mas eu quero me focar aqui na geração compartilhada, que é aquela modalidade que originalmente só poderia com cooperativas e consórcios, e desde a aprovação da Lei 14.300, uma série de outros modelos legais, associações, condomínios, enfim, outras formas permitiram, mas a filosofia é a mesma. É um grupo de pessoas e empresas que se beneficiam da geração de energia centralizada ou quase centralizada, porque continua sendo uma geração distribuída, porém de porte maior. Então, essa usina vai gerar energia, a concessionária vai lá e vai medir a geração de energia, a energia injetada na rede da concessionária. O titular daquela unidade consumidora, onde está a geração, ele é a interface com a concessionária, então ele vai informar para a concessionária de energia quem são os beneficiários dessa energia. É literalmente uma planilha com nome, CPF ou CNPJ, o número da instalação e quantos por cento daquela energia injetada vão chegar no relógio daquele consumidor final. A concessionária vai em cada um desses consumidores, da mesma forma como ela sempre fez, vai medir o relógio, vai medir o volume de energia consumido e vai aplicar na fatura dessas pessoas, dessas empresas, este percentual de geração de energia, como se o painel estivesse no próprio telhado daquela instalação. Então, uma geração, vamos dizer, virtual, é um telhado virtual. Do ponto de vista físico, ela é muito atraente, porque você não precisa ter nenhuma obra, nenhuma mudança física na instalação do beneficiário, o que significa que se ele está num prédio, se ele está numa área sombreada, se ele for inquilino, não precisa pedir permissão para proprietário, não precisa pedir licença para a prefeitura, não precisa fazer absolutamente nada. Uma operação puramente contábil, a concessionária então vai lá e entrega esses créditos de energia. E se é tão simples fazer, do ponto de vista, se é mais simples fazer do ponto de vista físico, fica a dúvida de então por que essa modalidade de fato não decolou. E uma das respostas a gente deu agora há pouco falando sobre os desafios do financiamento. Mas não é só isso. Uma das dificuldades grandes que todo sistema, toda modalidade de geração distribuída tem, são as atitudes anticompetitivas das concessionárias de energia. Inclusive, mais recentemente, desde a aprovação da Lei 14.300 e da Resolução 1059, que permitiu que as distribuidoras negassem acesso à sua rede quando houvesse algum indício de inversão de fluxo de potência, e este assunto sozinho merece uma aula inteira sobre esse assunto, então eu não vou me detalhar mais sobre isso, mas para dar um exemplo, as distribuidoras têm usado dessas e de outras formas regulatórias ou pseudo-regulatórias para tentar reduzir a velocidade, frear a velocidade de introdução desse mercado de geração própria de energia. E claro, se você é um empreendedor e está muito incentivado a criar um negócio de geração compartilhada, você passa essa barreira e segue adiante. Mas se você é um grupo de moradores, um grupo de lojistas, e você tem mil e uma coisas para fazer na sua cabeça e aparece mais essa barreira, seguramente esse é um dos planos que vão ser abandonados para alguma coisa mais simples. Então, de partida, um grande desafio é essas barreiras anticompetitivas que são criadas pelas concessionárias tentando defender o seu modelo de negócio. Já falei do acesso capital, mas eu vou repetir que isso deve ser ou deveria ser uma tendência a melhorar, porque essa é a diferença entre incerteza e risco. Né? Risco é quando o banco consegue calcular qual é a probabilidade de você não pagar o financiamento, e incerteza é quando o banco não sabe nem como faz para calcular essa probabilidade. Até então o mercado ainda vive no mundo dessa incerteza, mas à medida que a gente tem mais e mais instalações, mais e mais modelos de negócio baseados na geração compartilhada, a gente sai do mundo da incerteza e entra no mundo do risco. E aí sim, entra no mundo do mercado de capitais. Então é possível que o acesso a capital seja uma melhoria, um desafio a ser melhorado. O terceiro ponto é que você, para criar um sistema de geração compartilhada, precisa reunir um número de pessoas relativamente grande para viabilizar uma usina de maior porte. E aí você precisa ir lá e caçar essas pessoas. 3, 5, 10, 20, 50, 100, 300? Depende do tamanho do sistema fotovoltaico que você quer instalar. E sair buscando pessoas e convencendo pessoas a entrarem neste mercado, nesta modalidade, é um desafio em si, é um desafio de venda, é um desafio de argumentação. Mas esse é um desafio, como diria a Amir Klink, né? O mar não é um obstáculo, o mar é um caminho. Quando você entra
numa empreitada como essa, você já sabe que você tem que enfrentar isso. Então, faz parte do modelo de negócio incluir um tempo, um recurso necessário para convencer as pessoas a aderirem a essa modalidade. E aí voltamos ao mundo das distribuidoras de energia, que se você conseguiu o projeto, você conseguiu viabilizar a instalação do seu sistema, você precisa agora aprender a navegar os processos do dia a dia. Então você precisa aprender como você faz para informar para a distribuidora mês a mês os percentuais de geração de energia que vão ser alocados a cada um dos beneficiários. Você precisa aprender como você faz para reclamar ou levantar o número de protocolo caso haja algum erro de faturamento da concessionária, exigir refaturamento, devolução de dinheiro, enfim, uma série de processos da distribuidora que são desafios regulatórios que são fundamentais para quem quer entrar nesse mercado. Uma diferença importante desta modalidade em relação às modalidades tradicionais do autoconsumo próprio, autoconsumo remoto, é que essa modalidade não é explicitamente beneficiária do ICMS, dos convênios de ICMS, ou seja, apenas em alguns estados a energia creditada na modalidade de geração compartilhada também faz jus dos créditos de ICMS, e isso altera significativamente o retorno. Claro que antes da PEC, que alterou o patamar de ICMS para um patamar único, isso era ainda mais relevante. Hoje, onde todos os semestres de energia são limitados a 18%, isso representa uma perda de competitividade de aproximadamente 9%, ainda assim, relevante. E, por fim, como faz para criar e compartilhar e capturar valor desse negócio? A incerteza sobre que modelo de negócio adotar. E sobre modelo de negócio, sim, a gente pode falar bastante agora, a partir de agora na nossa aula. Mas, afinal de contas, o que é modelo de negócio? Essa é uma daquelas buzzwords, como o pessoal fala. São essas palavras que todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente o que significa. Modelo de negócio é um termo técnico da administração de empresa que ele reúne uma série de conceitos, mas se a gente fosse resumir em 3 conceitos, ele representa a proposta de valor do negócio, o modelo de receita do negócio e o conjunto de atividades que aquele negócio precisa fazer para viabilizar a sua oferta de produto ou serviço. Talvez o mais famoso seja o Canvas de proposta de valor, de Osterwalder, que é um livro, é um best-seller, recomendo, ele é muito bom mesmo. Ele divide em 9 composições, em 9 caixinhas, mas essas 9 caixinhas podem ser sumarizadas em 3 elementos. Então, o primeiro passo para alguém que está disposto a vencer todas aquelas barreiras que eu disse agora há pouco, para criar um modelo de negócio, criar uma operação de geração distribuída, especialmente na modalidade de geração compartilhada, que é a forma mais democrática possível de acesso à energia solar fotovoltaica, esses são os 3 aspectos a serem focados. Eu vou começar pela proposta de valor, porque a proposta de valor é da proposta de valor que surge todo o resto. Então, a proposta de valor, ela também é um termo que é muito dito e pouco definido, mas para todos os fins e efeitos, a minha proposta de definição de proposta de valor, para ficar fácil para todo mundo entender, é aquilo que você se propõe a oferecer como produto e serviço. Você tem que definir o que você vai oferecer, como você vai oferecer, para quem você vai oferecer, e essa proposta de valor tem que partir de 2 pressupostos. Qual é o seu propósito, por que você está fazendo esse negócio, e o que você espera que o seu consumidor final se beneficie, como você espera que ele perceba o seu produto ou seu serviço. Parece complicado, e é complicado mesmo. E a forma mais fácil de memorizar proposta de valor é imaginar que você pode organizar a sua proposta de valor na forma de uma pirâmide. Muito parecido com a pirâmide de Maslow, das necessidades das pessoas. Da mesma forma, uma empresa pode oferecer produtos e serviços com uma proposta de valor organizada numa pirâmide. Na base da pirâmide estão os benefícios mais básicos, são os benefícios econômicos. E muita gente no mercado de geração solar fica só nessa proposta, que é: compre a minha energia, ou adote meu sistema, ou se associe à minha cooperativa e tenha 20% de desconto na sua conta de luz. E o problema com isso é que a pessoa vai aderir só por conta dos 20% da sua conta de luz. E se por algum motivo, num mês, ela receber 19,5%, ela vai ficar brava com você, porque você ofereceu 20% e ela não teve 20%. E 19,5% não é nada mal. Ou chega um vizinho e oferece 20,5%, ele vai te largar,
por conta desse 20,5%. Então, não existe negócio no mundo que se sustenta apenas na base do benefício econômico, benefício básico. Isso não significa dizer que isso não é importante. O benefício econômico é importante e dependendo de qual mercado você se insere, e especialmente mercados com muita concorrência, os consumidores tendem a ficar cada vez mais sensíveis ao preço. Mas o preço tem que ser o último argumento de venda, nunca o primeiro. Depois de você passar por todos os benefícios, aí sim você diz quanto vai custar o seu serviço. Porque se você começar pelo preço, a discussão vira uma mera discussão daqueles mercados de pulga. Um cara pede 20, outro pede 10 e fica tentando negociar até chegar num preço em comum. E a energia solar fotovoltaica ela é muito mais do que apenas uma forma de reduzir a conta de luz. O que nos leva ao segundo nível de proposta de valor. Quando uma pessoa compra um sistema fotovoltaico ou ele adere a um sistema de energia por assinatura, uma das coisas que faz as pessoas decidirem pelo fornecedor A ou pelo fornecedor B, até mesmo antes do preço, é a credibilidade, é o relacionamento, é a facilidade na obtenção de preço, na obtenção de orçamento e depois na contratação desse produto ou serviço. Então é fundamental que você como empreendedor, você como consultor, você como agente de política pública que quer ajudar a desenvolver esse mercado, ajude os empreendedores, ou se você for empreendedor, foque em colocar recursos, colocar tempo, colocar atenção em garantir que o seu processo seja simples para o seu cliente, que você construa uma boa imagem, uma boa credibilidade e que você construa o relacionamento. Porque, afinal de contas, esse não é uma compra de dia a dia. Não é como comprar um bombonzinho na caixa do supermercado na hora de ir embora. Essa é uma aquisição importante. É uma aquisição quase invisível, porque a pessoa não sabe exatamente onde está o sistema, vou pagar para quem. É muito parecido com a compra de um seguro. Você compra o seu seguro porque você confia no seu corretor. Você sabe que se um dia você precisar usar o seu seguro, você vai poder ir atrás do seu corretor e ele vai te ajudar a usar o seu seguro. Daqui é da mesma forma. O seu cliente, o consumidor final, precisa saber que se der certo ou não der certo, ele sabe em quem ele vai confiar, com quem ele vai se relacionar. E no topo da pirâmide de proposta de valor está a sustentabilidade, os benefícios ambientais, o bem-estar da pessoa que tomou essa decisão, a percepção de que ela está deixando um mundo melhor do que ela recebeu, que ela está fazendo a diferença, que ela está deixando um legado. E pode parecer poético. E para um grande número de clientes até é poético, até não é relevante. Mas esse é um mercado nascente. A gente ainda não está num mercado completamente massificado. A gente ainda está numa fase inicial desse mercado. Né? Dos 79 milhões de consumidores do Brasil, pouco mais de 2 milhões já têm acesso a isso. Então não tem por que a gente desvalorizar o fato de que essas pessoas são primeiros adotantes. São pessoas que querem inovação, são pessoas que querem fazer a diferença. Então este elemento de valor ele é fundamental para você permitir que quanto mais você promova esse elemento de valor, menos você precisa ficar falando de preço, de desconto e de redução, de excessivamente falar em benefícios econômicos. Como eu disse, benefício econômico é importante, mas ele não pode ser o mais importante. Uma vez definida a sua proposta de valor, ou a proposta de valor do empreendedor que você está apoiando ou assessorando, daí vem os outros dois elementos do modelo de negócio. E são dois elementos que se conversam, porque você, de um lado, precisa definir o seu conjunto de atividades para entregar, então, aquele valor para os seus clientes. Então, você precisa saber da sua infraestrutura de tecnologia. Se você vai construir uma usina, você precisa saber onde é que você vai arrumar o projeto, como é que você vai acompanhar a obra, como é que você vai financiar a obra, depois como é que você vai acompanhar o andamento da obra, ou se o empreendimento já está pronto, como é que você vai acompanhar a entrega dos créditos de energia efetivamente para o seu consumidor final, como é que você vai cobrar o seu consumidor, como é que você vai pagar os seus fornecedores. Todo esse conjunto de atividades são importantes, porque não dá para você simplesmente fazer uma venda, prometer alguma coisa e depois não ser capaz de entregar efetivamente aquela sua proposta de valor. E por que o conjunto de atividades conversa com a forma de receita? Porque se você, por exemplo, resolveu cobrar o seu consumidor com base em energia efetivamente faturada ou efetivamente compensada, você precisa ter todo um conjunto de atividades de retaguarda que vão identificar na fatura do seu cliente quanto de energia foi faturada para poder calcular a fatura para mandar ao seu cliente. Então, quanto mais complexo você criar a sua forma de receita, quanto mais no detalhe for a sua forma de precificar para o seu cliente,
mais complexo e mais em detalhe vai ser as suas atividades de suporte para permitir que o seu cliente seja cobrado na forma certa, no momento certo e na quantidade certa. De outro lado, se você cria um modelo de negócio de faturamento simples, paga uma vez e acabou, então suas atividades de suporte são mais simples. Por isso essas duas formas se conversam. E essas duas formas conversam muito com a proposta de valor, porque a forma de cobrança é uma proposta de valor, é um elemento de valor. Então, se você pensar num integrador que instala o sistema fotovoltaico, quando ele oferece junto com o pacote dele o financiamento, que tem a ver com a fórmula de receita, essa forma de financiamento faz parte da proposta de valor do integrador. Então, se você faz um modelo de energia por assinatura que o consumidor pode pagar por cartão de crédito, essa facilidade do pagamento por cartão de crédito é uma definição da sua fórmula de receita, tem implicações no seu conjunto de atividades e ela por si só é um elemento de valor na proposta de valor. Dessa forma, todos esses três elementos do modelo de negócio se conversam e é fundamental que eles sejam coerentes para que o seu consumidor final, o seu cliente final, consiga perceber os benefícios que você, como empreendedor, está oferecendo. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre modelo de negócio, proposta de valor. Um último recado, eu sei que muita gente está muito preocupada que geração distribuída e mercado livre não se conversam. O assunto da abertura total do mercado livre é um assunto que ainda está no ar, não tem nenhuma definição sobre se e quando isso vai acontecer, mas o que eu posso afirmar é que mesmo que isso aconteça, mesmo que o mercado seja aberto para todo mundo, o modelo de negócio de geração distribuída vai continuar sobrevivendo. E eu posso dar alguns argumentos. O primeiro deles, o mercado mais aberto do mundo, que é do Reino Unido, continua tendo geração distribuída. Ou seja, se lá fora, onde tem menos sol e o mercado está aberto há mais tempo, continua existindo geração distribuída, não tem por que aqui no Brasil ser diferente. Mas também porque o prazo para as pessoas de fato adotarem o mercado livre de energia é um prazo muito longo. No mercado mais rápido do mundo, que foi no Texas, demorou 7 anos para que metade dos consumidores de fato aderissem ao mercado livre. E em 7 anos, muita coisa acontece. Né? Se a gente imaginar 7 anos atrás, nem existia geração distribuída praticamente. Então, você empreendedor pode ficar tranquilo que a abertura integral do mercado livre de energia não é inimigo da geração própria de energia. É isso que eu tenho para falar para vocês por agora. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção e fico à disposição para mais conversas. Obrigado.